No Sermão da Montanha, Jesus teria dito: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, verso 3. Aqui cabe uma observação. Este ensino não é original de Jesus, pois em Provérbios 29 e 23 nós lemos: O humilde de espírito será sustentado pela honra. Uma pessoa pobre ou humilde de espírito deve comportar-se como alguém que entende a sua dependência de Deus e que se submete voluntariamente à sua vontade. Jesus não se encaixa nesse modelo, pois chegou até mesmo a dizer que ninguém o convencia de pecado. João 8,46. Isto é, ele pensava ser alguém perfeito e sem nenhuma mácula ética ou moral diante de Deus ou dos homens. Ele era perfeito aos seus próprios olhos. Eclesiastes 7,20, porém, nos diz: Contudo, não existe um homem tão justo sobre a face da terra que saiba apenas fazer o bem, sem jamais pecar. Em Mateus 5, verso 4, nós lemos: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mais uma vez, este ensino também não é original de Jesus. Séculos antes, Isaías, no capítulo 57, 18, escrevia: Eu vejo os seus caminhos e o sararei e o guiarei, e lhe tornarei a dar consolação, a saber, àqueles que choram. É notório que esta consolação aos que choram só é prometida àqueles que reconhecidamente são penitentes e buscam trilhar um caminho justo, e não a qualquer um que pense de si mesmo como alguém superior ou mesmo sem pecado. Em Hebreus 5, verso 7, nós lemos que Jesus chorou quando estava prestes a ser entregue e condenado. Assim diz: O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Sabemos também, pelo Novo Testamento, que ele teria pedido para que fosse poupado daquela sua hora de provação e de grande angústia, o que resultaria em sua condenação e morte. Em Lucas 22, 42. Seu pedido não foi ouvido, suas orações foram ignoradas e nem mesmo foi consolado do seu choro. Acabou sendo condenado a uma pesada penalidade capital, segundo se pensa. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É o que lemos em Mateus 5, verso 5. Bem, este ensino eu acredito que a maioria das pessoas saiba que não deriva-se do próprio Jesus. Cerca de 1000 anos antes do que se supõe que Jesus tenha vivido, escreveu o salmista: Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Salmo 37, 11. Todos gostam de manter em suas mentes a ideia ou a noção de que Jesus era pacífico e pacifista, mas sabemos que ele mesmo deu mostras de que não era exatamente assim, seja pela palavra, seja pelo exemplo. Não precisamos aqui, acredito, voltar aos acalorados debates com os fariseus, onde Jesus generaliza e os rotula de cães, sepulcros caiados, hipócritas e de tantos outros agressivos adjetivos. Tampouco precisaremos voltar no tema da invasão dos átrios do templo e da violência aplicada às pessoas que estavam ali tentando cumprir e fazer cumprir o mandamento, conforme registrado em Deuteronômio 14. As pessoas vinham de longe para cumprir o mandamento do segundo dízimo, e os valores deveriam ser cambiados em moeda local para o eficaz cumprimento da lei. Deuteronômio 14, 24 a 26. Jesus não se mostrava sempre como uma pessoa mansa, tranquila e pacífica. Muito pelo contrário. Em síntese, a prática, mais uma vez, não se ajusta ao discurso. Em Mateus 5, verso 6, Jesus diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Muitos séculos antes, já lia-se: A justiça somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra
que te dará o Senhor teu Deus. Deuteronômio 16:20. Com um adendo importante, a Torá não diz apenas que os que buscam a justiça serão satisfeitos, mas melhor ainda, os que seguem a justiça, posto que de nada adianta ter fome de justiça e ser esta mesma pessoa alguém que não a segue. Por esta razão, além de não ser este um ensino original de Jesus, a Torá transcende o que ele propõe, afirmando que os que seguem a justiça é que serão satisfeitos, isto é, possuirão a herança, e não meramente aqueles que sentem-se injustiçados. Mateus 5, verso 7 cita as seguintes palavras de Jesus: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Pois bem, seria por acaso tal ensino original de Jesus? Mais uma vez a resposta é não, não é. E isto porque lemos no Salmo 18, 26 no texto hebraico. Com o piedoso te mostrarás piedoso, e com o homem íntegro te mostrarás íntegro. Na vida de Jesus, e nos seus embates contra muitos da geração em que teria vivido, ele não parece ter demonstrado assim tanta misericórdia, pois via de regra condenava pessoas que não pensavam como ele ou que não acreditavam nele, por exemplo, os fariseus. Assim era de se esperar que, se o discurso encontrasse a prática, ele agisse diferente em relação àqueles mestres. Afinal, ele disse que o misericordioso alcança a misericórdia, e não é isso que vemos quando foi julgado e condenado. Quem não mostra misericórdia, misericórdia também não recebe. O discurso contrário aplicou-se tragicamente à sua vida. Em Mateus 5, verso 8, Jesus diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Independente do que ele quis dizer aqui com verão a Deus, a ideia é que as pessoas que são limpas ou puras de coração terão aprovação divina. Bem, o Salmo 24 já tratava disso 1000 anos antes das suas palavras. Ali nós lemos: Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Bem, subir ao Monte Santo significa estar na presença de Deus, ser aprovado por Ele, e isso só os que têm pureza de coração conseguem. Logo, o ensino não é original de Jesus, pois séculos antes já se entendia assim. Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mateus 12, 34. E que pessoas más não podem dizer coisas boas. E quanto a ele mesmo? Em Mateus 15, 19, ele teria dito que do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, o adultério, a fornicação, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Mas o que ele teria feito senão exatamente tais coisas? Veja, ele ordenou de forma implícita a morte dos seus oponentes, em Lucas 19, 27. Adulterou a lei divina, sempre acrescentando a ela o famoso eu, porém, vos digo. Prestou testemunho não verdadeiro contra os fariseus, como já vimos em outros vídeos, e foi condenado por blasfêmia ao se fazer passar por Deus. Como podemos ver, não há pureza de coração em tais palavras e intenções. Ver isso de forma diferente é querer enganar a si mesmo. Em Mateus 5, verso 9, Jesus diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem, ao lermos o Salmo 34, 14, verificamos também que tal ensino não é original de Jesus. Ali diz: Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Quanto à promessa de sermos chamados filhos de Deus, nem isto é novidade alguma. O profeta Oséias, cerca de 8 séculos antes, já escrevera: Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Agora, é importante notar se o comportamento de Jesus alinhava-se à ideia de pacifismo. Não nos parece, ao lembrarmos dos episódios em que ele demonstra furor ao chicotear pessoas nos átrios do templo, ou então em seus rampantes de fúria e ira contra aqueles que discordavam dele.
Nos dois últimos versos das chamadas bem-aventuranças, Mateus 5, 10 e 11, Jesus diz que os que sofrem perseguições por causa da justiça, que na sua interpretação seria algo em respeito aos que seriam perseguidos por seu nome, ou seja, por crerem nele, receberiam como recompensa o reino dos céus. Depois do que vimos aqui neste vídeo, sério, é muito difícil pensar em um caminho assim como sendo um caminho de justiça. Ser justo não tem absolutamente nada a ver com a ideia de seguir ou crer em alguém, seja quem for. Menos ainda quando a vida ou os ensinos desse alguém não batem, não se alinham com a sua própria história. E como sempre, a nossa mensagem final: se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Se ainda não é inscrito, inscreva-se já e ative as notificações. No canal Monoteísmo Racionalista, teremos sempre estudos da Torá, da Parashá, vídeos sobre temas polêmicos e também muito conhecimento da língua hebraica. Fique conosco e até o próximo vídeo.